Deus quer te usar como instrumento dele, do seu jeito, para você ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém. Culto passado, eu mostrei e provei para você, por meio da palavra e de exemplos de homens de Deus, que foram canais de Deus para conectar as vidas ao reino de Deus. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Amém? Amém. Você vai ter uma coroa com um galardão grande. Quando você chegar ao encontro do Senhor Jesus, você vai depositar a sua coroa aos pés dele. E cada pedra da nossa coroa são as vidas que nós ganhamos para ele. Sabe, eu tenho certeza que dentro dessa grande pesca, dentro dessa rede que nós vamos lançar durante esses 6 meses, muitos desses peixes serão os da sua casa. Amém? Serão os seus parentes, serão as pessoas mais íntimas, aquela que você preza, ora por ela. Deus vai te dar a graça de você se assentar com ela e ministrar do amor de Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é o nosso projeto? Eu e mais um. Não fala para o seu irmão, você e mais um. Amém? Esse é o hino. É o teto? Não, isso aqui é o piso. Amém? Falando da questão financeira, o teto é o tanto de almas que você ganhar. Pode ser você mais 10, você mais 3, amém? Mas tenho certeza que cada um de nós aqui teremos a graça de trazer um para o Cristo Jesus durante esse tempo. Amém? E nessa noite eu quero falar de algo muito importante para você, que é a questão do seu testemunho. Como testemunhar? Sabemos que evangelizar não é a questão de você ler um esboço de pregação. Não é uma pregação. Evangelizar é você conectar com o seu testemunho e a palavra de Deus a vida daquela pessoa. E sabe, nessa noite nós vamos colocar aqui como exemplo o maior evangelista de todos os tempos. Amém? Nós vamos aprender com aquele que mais bem sabe conectar uma pessoa ao coração de Deus. Fala com o seu irmão, o próprio Senhor Jesus. Amém? Quantos querem aprender com o Senhor Jesus como evangelizar? Sabe, a palavra de Deus em João capítulo 4, nós temos ali então o Senhor Jesus dando uma aula prática de como ganhar uma vida para o reino de Deus. E se tem uma coisa que Jesus não perdia, era oportunidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai perder o quê? Oportunidades que Deus vai te dar para você falar o coração das pessoas, para você ter uma palavra de vida para libertar aquela pessoa que está opressa. Deixa eu te perguntar algo aqui. Eu tenho certeza que cada um que está aqui pelo menos conhece uma pessoa que está num quadro depressivo. Verdade ou não? Que está lá que está talvez no seu trabalho, ou talvez que faz parte da sua família, ou talvez que faz parte lá da rua, na sua vizinhança, ou talvez sejam da sua própria casa. E eu quero falar para você, nós temos o remédio para todas as coisas. Amém? Creio nisso? Os irmãos creem? Nós temos um remédio, amém? Então aquele que foi um encontro casual que Jesus teve com a mulher samaritana, de João capítulo 4, ali então nós podemos perceber que através tudo daquilo que ele ministrou, nós podemos aprender como evangelizar de forma eficiente. Você ia sentar com a pessoa, Micaela, e saber direcionar o reino de Deus para a vida daquela pessoa. E nós vamos ver nessa noite 7 princípios de como evangelizar. E a primeira coisa que nós temos que saber, como eu já venho falando há 2 cultos atrás, diga assim: em primeiro lugar, faça contato com as pessoas de fora. O que é que nós precisamos? Fazer contato com as pessoas de fora. Precisamos de ter conexões com as pessoas lá fora. Eu dei um exemplo muito jóia hoje de manhã no culto. Quem já brincou que os mais velhos talvez vai saber, os jovens
Hoje é mais em celular, mas cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra aqui? Fica uma turma de um lado e fica uma turma do outro. Com a corda e fica o quê? Todo mundo puxando. Então nesses dias nós vamos estar nesse cabo de guerra. Do lado de lá são as pessoas de fora, que precisam ouvir o amor de Deus, que precisam de ser ganhas pelo amor de Deus. E do lado de cá seremos nós. Qual será o limite? Não é eles que tem que puxar. Fala para o seu irmão, não vai ser eles que vai puxar para o lado de lá. É você que vai trazê-los para cá. Amém? Mas é um cabo de quê? De guerra. Mas tudo fica mais fácil quando você aprende a maneira correta de falar do amor de Deus para uma pessoa. Em João capítulo 4, versículo 1 ao 6, nós vamos ver aqui Jesus se conectando a essa mulher samaritana. E diz assim, verso 1: quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então vamos ver então a cena aqui. A melhor coisa que tem para você estudar a palavra de Deus é você imaginar a cena. Jesus vinha cansado de uma viagem, amém? A pé, e natural que ele teve sede. E tinha no meio do caminho um poço, a qual abastecia toda uma cidade, que era o poço ao qual Jacó tinha dado. E ali então Jesus assentou à beira do poço, e nesse inteirinho chegou uma mulher samaritana tirar água. Então veja bem, o que acontece? Um dos motivos básicos de ausência de frutos no nosso meio é simplesmente porque nós não temos nenhum contato com as pessoas lá de fora. Como que nós vamos ganhar, Luana? Pessoas lá fora se nós não temos o quê? Contato com elas. Eu expliquei a você, há 2 cultos atrás, a diferença entre separação e isolamento. Isolamento é uma estratégia do diabo para impedir você de ter frutos. Mas consagração é o caminho de Deus. O que é isso? É consagração. Como eu falei, é aquele barco no meio do mar. Aquele barco ele está no meio do mar. O que não pode acontecer, Jennifer? A água do mar entrar onde? Dentro do barco. Porque se entrar acontece o quê? Afunda o barco. O mar é o mundo, o barco somos nós. Nós estamos nesse mundo, porém o mundo não pode entrar onde? Em nós, dentro de nós. No entanto, isolamento é esse barco na beira da praia, lá na areia, isolado do mar. Como que vai ter algum tipo de fruto se andamos isoladamente assim? Então preste atenção. Nós temos que entender que o pecado das pessoas não altera em nada a nossa santidade. Jesus, ele assentava com pecadores, comia, porque Jesus queria ganhar o coração desses pecadores. Mas veja, olha só, Lucas capítulo 5, verso 27 ao 32, que diz assim: quando Jesus chamou Mateus, Levi, para ser um dos seus discípulos, a palavra diz assim: passada estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coleteria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa.
os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Olha que coisa aqui tão preciosa que nós temos que entender aqui. Quando você, Moreno, entender o seu papel como igreja dentro desse mundo, eu tenho certeza que muitos jovens serão conectados ao reino de Deus, assim como todos nós estamos aqui. Eu quero falar para você, há 3 cultos estamos aqui sendo treinados para ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Você sabe de uma coisa? Às vezes nós oramos para que o mundo mude, mas eu quero falar para você, o mundo não vai mudar. Amém? Ele vai continuar hostil como ele é, porque o mundo é mundo. O sistema do mundo Deus odeia, porque o sistema do mundo tem guerra, discussão, ódio, inveja. Tudo isso vai continuar, porque é da natureza do mundo. No entanto, existe um mundo que Deus ama. E que mundo é esse? Humanidade. As pessoas. Tem uma diversidade de pessoas aqui dentro da nossa cidade, de diversas culturas. Você, aqui nessa cidade paulista, eu conheço, tem baiano, tem paraense, todo tipo de pessoas, que Deus os trouxe para aqui, para esse campo, amém? Para eu e você ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. E é esse mundo que Deus ama. A política, o sistema, isso aí nós não temos interesse, e a igreja não tem interesse nenhum em envolver com isso, porque isso vai continuar sendo como ele é. Mas qual que é o nosso interesse, Marcelo? É saquear o inferno, é trazer vidas que estão opressas, muitos desses que estão aqui nesse quadro enfermos, manifestar cura e salvar a vida deles, sabe? E Deus quer nesse tempo marcar a sua vida e o seu testemunho, através do que? Deus te capacitando. Diga assim: eu quero ser capacitado nesse tempo para ganhar vidas para Jesus. Sabe, eu tenho certeza, existem muitas mensagens boas para ser pregadas, necessárias. Sim, eu prego sobre prosperidade, prego sobre cura, prego sobre muitas outras coisas, mas no entanto, existem mensagens que devem ser faladas no nosso meio para não ser esquecidas. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você não fala, em certo momento, você vai o quê? Se esquecer. Você vai se esquecer. Mas quando é muito falado e repetido, isso vai ser enraizado no seu coração. Qual que é o meu encargo como pastor e como anjo dessa igreja? Marcar o seu coração com essa mensagem, para gerar um encargo que venha o quê? Te impulsionar além daquilo que você tem como necessidade diária na sua vida. Eu quero falar que as suas orações vai tomar uma proporção muito maior, que vai alcançar outras pessoas também. Sabe, eu tenho certeza que assim como Jesus aqui, que ele fazia o quê? Qual que era o discipulado de Jesus? Jesus pegava os seus discípulos, ele levava, ele juntamente com seus discípulos, iam comer na casa dos publicanos. Ele ia comer com os pecadores. Aqui no caso de Mateus, uma festa foi feita. E nessa festa, Jesus não fez assim: a ala dos pecadores é a ala dos santos. Não, estavam todos na mesma mesa. Mas sabe o que acontece, Micael? Quando a gente vai numa festa de casamento, quem que você procura para sentar? Quem? Cadê meu irmão? Cadê aquele parente crente meu para sentar aqui do meu lado e a gente compartilhar? É ou não é? Hã? Mas quem que deveríamos assentar? Com quem? Com aqueles que estão perdidos. Você sabe que Deus naquela festa talvez pode te usar com a palavra para salvar aquela vida.
E muitas vezes nós escolhemos o isolamento. Mas em nome de Jesus, olha para o seu irmão com carinho e fala assim: a partir de hoje, Deus vai te dar muita ousadia para você fazer diferença nessas vidas que estão precisando da salvação. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E Jesus, presta atenção, que Ele era tão interessado na vida dos pecadores, Ele tinha um amor, uma compaixão, um encargo tão grande, que na boca dos fariseus, Ele era chamado de glutão, porque eles assentavam e comiam com os pecadores. Sabe, tem uma coisa que eu não gosto: cebola. Mas se for para me assentar para uma vida ser salva, eu tenho coragem de comer a cebola. Amém? Olha para o seu irmão, fala assim: em nome de Jesus, eu profetizo, você vai ter essa experiência. Você vai ser obrigado a sentar com uma pessoa e comer uma picanha suculenta. Aí você quer, né? Aí todo mundo quer ser chamado de glutão. Mas amém, esse é o coração de Jesus. Jesus, ele era chamado de beberrão, porque os publicanos olhavam, ele estava em festa. Ele estava numa festa multiplicando vinho, enquanto nós queremos fazer o que com o vinho da festa? Orar para quê, Marcelo? Acaba, Senhor, deixa ninguém embriagar. Mas o que Jesus fez lá? Multiplicou. E eu quero falar para você, a festa daquela época era uma semana. Jesus multiplicou o vinho para quanto tempo? Uma semana. Está vendo a diferença, irmão? Não, mas aí é licencioso. Meu irmão, sai dessa religião que você não vai ter fruto nenhum. Minha preocupação é você virar um crente religioso, um barco na praia que água nenhuma bate em você. Porque eu quero que você saiba o seguinte: que você vai para o cabo de guerra. E lá no cabo de guerra, você vai ter o poder de trazer essas pessoas. Não é elas que vai te puxar. Eu estou te treinando para isso. Como eu falei no primeiro dia, eu não quero que você vá na porta das baladas e fique lá não, porque eu te conheço, você não tem maturidade para lidar com o pecado dessa maneira. Mas a oportunidade que Deus vai te dar, de você se assentar lá no ambiente do seu trabalho, ir no supermercado, ir numa padaria, se assentar com um parente seu, com essa situação você vai aprender a lidar e ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Sabe qual foi a oração que Jesus fez em João 17? Jesus não orou ao Pai e falou: Pai, esse mundo é hostil, tira meus discípulos desse mundo. Não, ele não falou isso. Ele falou totalmente diferente. João 17,15 diz assim: peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Minha oração para você é essa. Pastor, esse mundo é hostil, esse mundo é não sei o que, esse mundo é impuro. É, meu irmão, é o mar, só não deixa ele pular dentro do mar. Se você não deixar, está tudo certo. Você vai influenciar o máximo de pessoas, como Jesus. Jesus, o totalmente santo, estava no meio dos pecadores. Ele não assentou para compartilhar com escarnecedores. Você não vê Jesus na Bíblia assentando para rir de uma piada licenciosa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que às vezes nós repugnamos até convite de festa de casamento, de 15 anos, comunhão, uma festa de final de ano, de trabalho, porque você fica muito preocupado de se contaminar com o ambiente. Eu quero falar para você, filho. O que tem dentro de você é mais santo do que está de fora. Aleluia. Não tem perigo nenhum de contaminar. Amém, irmão? Aleluia. Quem que está dentro de você? O Espírito o quê? Santo. O Espírito que é o quê? Santo. E ele quer manifestar para fora. Sabe? Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro uma vez, conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela falou assim: olha, jamais vou abrir uma célula na minha casa. Eu pensei, não, deixa eu ver aqui. Por que ela não quer?
Aí ela falou assim: pastor, só o seguinte, só de pensar que um dia, numa célula, tem a possibilidade de uma pessoa ficar endemoniada na minha sala, eu já entro em pânico. Então, eu não quero trazer esse tipo de ambiente para minha casa. Eu só pensei, como que o reino de Deus vai crescer? Com um crente com a mentalidade dessa? Como que as pessoas serão salvas se nós ficar como um barco lá na beira da praia? Em nome de Jesus, nós somos a igreja de o que, irmãos? Vencedores. Onde cada casa é o que? Uma extensão da igreja. E nós vamos conquistar essa geração para Cristo. A fatia desse bolo que se chama Mirassol, que nos cabe, nós vamos pegar. Amém? Nós vamos abrir a nossa casa, nós vamos ser ministros. Eu estou te treinando para ser um ministro, ganhador de almas. Porque o apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele falou o seguinte: olha, a minha preocupação não é vocês assentar com os impuros, porque eles, o que está santo dentro de você, vai conquistar o coração deles. A minha preocupação é com aqueles que se dizem irmãos. Quem que é os que se dizem irmãos? É igual a essa pessoa, que não quer dar acesso ao que? A conquistar outras vidas. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 11, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não apropriadamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, idólatras, pois neste caso terias de sair deste mundo. Ou seja, como que você vai ser isolado desse mundo? Só tem uma chance. Eu já te falo como que é. Sabe como, Micaela? Que você não vai ter contato com esse mundo. Você vai lá, procura a agência do Elon Musk, um foguete dele rumo a Marte e vai para lá. Lá não tem ninguém. Esses dias eu estou vendo uma coisa sobre astronomia e está indo muito foguete para lá, só com mantimento, que eles vão habitar lá. Mas não tem ninguém lá. Pergunta para o seu irmão: você quer ir para lá? Lá não tem pecador nenhum. Tem perigo de ninguém te contaminar. Amém? Eu creio que você não quer, eu não quero, ninguém quer. Amém? Então veja bem, não devemos então, evidentemente, sentar na roda de escarnecedores, participar da sua zombaria, mas precisamos com eles tratar o que? Travar um relacionamento, para que seja possível eu e você ministrar do reino de Deus para eles. Todos nós precisamos desse tempo ter uma lista de pessoas para orar. Eu quero desafiar você a fazer uma lista. Eu tenho 20 dias que eu estou pedindo para os jovens, mas eu creio que vai dar certo. Uma lista de jovens, de pais, de filhos que não são salvos. Essa lista você vai fazer, e durante esse tempo de evangelização nós vamos orar por essa lista. E nós vamos o seguinte: ganhar essas vidas. Porque se você conhece o poder da oração, você sabe muito bem que a oração, ela salva uma vida. Como que a pessoa vai sair da condição de escravo da droga? Porque, veja bem, muitos a família já desistiu, já titulou, carimbou nele, problema. Para a mãe, que por mais que é difícil, para um pai, os parentes já determinaram: isso aqui é problema, não adianta mexer nisso aqui. Mas nós, nesse tempo, nós vamos levantar com o coração de Jesus para orar por essas vidas, para o que? Lutar, para tirar aquela pessoa da condição. Mas lembra, nós estamos o que? Num cabo de quê? Cabo de quê? Vai vir fácil, irmão. Vai vir não. Muitos nem querem vir, mas através da oração o Espírito Santo pode constranger o coração. Eu quero falar, minha mãe, eu posso dar testemunho da minha mãe, disse, ela orou 8 anos pela minha vida e pelo meu irmão. Hoje tem 2 pastores filhos. Glória a Deus. Por quê? Porque ela orou. Ela não fazia vigília de noite, porque eu proibia dela sair de casa. Ela ia de tarde, Joana, no sol quente orar.
E o que aconteceu? Porque ela não conseguiu, o Espírito Santo conseguiu me convencer. Eu quero falar, o Espírito Santo vai convencer aquele coração que você julga que é o quê? Duro. Fala para o seu irmão, não tem coração duro demais. Não tem coração de pedra que resista à água do Espírito Santo. Quando a água do Espírito Santo vem, o que acontece? Vira barro. O que era duro esmolece. O que era hostil fica manso. Por quê? Porque simplesmente fez da maneira que deveria fazer. Eu quero falar que as pessoas não vão vir, principalmente os mais próximos, pelo muito falar. Não, é pela oração. Quando nós oramos, nós falamos com quem sabe e com quem tem poder, que é Deus. Então, em nome de Jesus, fala para o seu irmão, nós vamos fazer essa lista. E dentro dessa lista, eu profetizo, meu irmão, pelo menos um lá, você vai ter a graça de trazer ela para a igreja. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Primeiro, então, nós temos que compactar as pessoas. E em segundo lugar, estabeleça um ponto de interesse comum. O que é isso, pastor? Vamos para Jesus. Jesus chegou, está no poço, a mulher samaritana chegou para tirar água. Olha só o versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Tirar o quê? Água. E olha o que Jesus pediu para ela. Disse-lhe Jesus, dai-me água para beber. Então o que era o interesse comum dos dois ali? Água. E eu quero falar para você que é essa maneira como nós vamos evangelizar. Você vai conectar um interesse comum com aquela pessoa. Se formos como Jesus, nós vamos ganhar muitas vidas. Jesus naquele momento, ele não chegou assim a passeio. Eu sou crente, você é pecador, eu tenho o que você não tem. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Mostrou interesse comum. Se está num jogo de futebol, então, se é corintiano e o outro é palmeirense, o que você vai falar? Está amarrado em nome de Jesus, pastor. Eu não falo que eu sou palmeirense, não. O Marcelo estremeceu ali. Não, você não precisa falar que é palmeirense. Só falou o nome Palmeiras, está jogando bem, hein? Você vai ganhar o quê? A atenção daquela pessoa. Jesus, qual que era o interesse de estar naquele poço? Porque lá no início do versículo, do capítulo, ele diz que era necessário passar por lá. Por que era necessário? Porque ele sabia que essa mulher estaria ali. Então nós vamos demonstrar esse interesse comum. Algumas vezes nós queremos fazer o quê? Expor o evangelho de forma abrupta. Queremos derramar o evangelho de uma vez para alguém que não está preparado para quê? Para ouvir. Por mais que o evangelho é aceito, mas talvez o coração daquela pessoa não está da maneira que precisava de estar. Ela precisa de um quebrantamento. Mas o que precisa? Grande parte das vezes as pessoas não rejeitam o evangelho, rejeitam quem ministra. Então, por causa disso, nós precisamos ter sabedoria. E se tem uma coisa que todo mundo gosta, aprenda comigo: elogio. Você quer ganhar a atenção da pessoa, o que você faz? Elogia. Você está no trabalho, tem um rapaz trabalhando no celular, o que você deve fazer? Ô, mas você é bom, hein? Rapaz, mas faz perfeito mesmo. Você me ensina? Quando você traz o interesse comum, o que acontece? Você vai ganhar a atenção da pessoa. E quando você ganha a atenção da pessoa, aquela pessoa vai querer falar. Porque se tem uma coisa que é necessidade de todo mundo, é ser ouvido. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres falam em cerca de 24.000 a 30.000 palavras por dia. Por dia, amém? Enquanto os homens falam de 10 a 12.000. Então é muita palavra a menos, amém? Só que tem um problema, João.
Talvez o marido sai de casa, ele gasta os 12 mil trabalhando. Aí quando ele volta, o que ele quer? Ficar calado. Já falou demais. É assim ou não é? Só que tem um problema. Aquela mulher que não saiu para trabalhar, ela ficou com quantas mil palavras? 30 mil. 30 mil palavras para falar. E o marido quer o quê? Ficar calado. Então, muitas vezes eu quero falar para você, filho, em nome de Jesus, entenda: o que as pessoas mais querem nesse mundo é ser ouvidas. Ter atenção. E quando nós damos atenção para ela, você está ganhando o coração daquela pessoa. Quer ganhar vidas? Ouça. Por quê? Quando você ouve, você ganha o direito de falar. Agora nós queremos chegar já, derramar tudo de uma vez, gastar as 12 mil palavras, ser homem e ser mulher, 30 mil. Amém? Então, em nome de Jesus, fala para o seu irmão, fala assim, um gesto de gentileza abre muitas portas no reino dos céus. Porque quando você está ouvindo a pessoa, você vai descobrir, mapear a vida da pessoa, o que ela gosta, o que ela interessa. Porque você tem que conectar um interesse comum com aquela pessoa. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir disso, nós temos então que apresentar o Evangelho. Mas primeiro, demonstra um interesse em comum. Amém? Terceiro lugar, desperte o interesse. Você conectou com o interesse com aquela pessoa. No caso de Jesus, a mulher foi para tirar água e Jesus queria água. Então, a partir dali, Jesus trabalhou para despertar o interesse nela. João 4, versículo 9 ao 15 diz assim: então lhe disse-lhe a mulher samaritana, já ganhou a atenção: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o que, irmãos? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la aqui. Amém? Amém? Olha só a proporção que a mulher envolveu ali com Jesus nesse ato de evangelizar. Então, olha só, quando você conectou o interesse comum, você ganhou atenção. E você ouviu, então você ganhou o direito de o quê? Falar. Jesus primeiro ouviu e depois Jesus falou. Ele falou: olha, essa água que você veio buscar, se você continuar bebendo, a vida inteira você vai ter que vir aqui. Mas a que eu tenho, se você beber, nunca mais terá sede. Ali a atenção dela foi toda despertada. Por quê? Entenda o seguinte: nós despertamos o interesse das pessoas de duas formas. Primeiro, sendo sal. Fala para o seu irmão: você é discípulo de Jesus. E Jesus disse que os discípulos são sal da terra. O que você é? Sal da terra. O sal tem alguns agentes. Por exemplo, o sal preserva. Na antiguidade, quando não existia geladeira, como que o povo guardava as carnes? O sal salgava a carne, preservava. Então o sal, ele vem para preservar. Mas outra coisa, o sal também é para dar sabor. E o sal também gera o quê? Sede. Se você comer uma picanha bastante salgada,
que vai te dar? Sede. Oi, pastor, você está me testando. Amém. Então, o que nós temos que fazer? Em outras palavras, gerar o que na vida das pessoas? Sede. Fala para o seu irmão, gerar sede. Olha o verso 9 aqui. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Em outras palavras, quando você demonstra interesse, você salva a pessoa. Se nós não tivermos o interesse, a disposição de sentar com aquela pessoa e ouvi-la, a sede não vai vir. Mas o que aquela mulher, ela entendeu que aquela atitude de Jesus falar com ela, aquilo ali ela interpretou como uma atitude de aceitação. E o que as pessoas mais querem nesse mundo? Ser o que, irmão? Aceitas. Aceitas onde vai, aceitas no trabalho, aceitas pela família, aceitas pelos pais, aceitas pelos filhos. Então aquela atitude de Jesus estava destruindo a primeira barreira que foi construída na vida daquela mulher. Por que ela estava envolvida com tantos relacionamentos? Igual a palavra fala, que era o sexto homem. Porque existia uma crise, primeiro, de aceitação. E eu quero falar para você que nós temos que ser como Jesus. O nosso compromisso, presta bem atenção, o que dá sede no coração das pessoas? O seu testemunho da vida abundante. Vamos supor que esse púlpito aqui é uma torre de um prédio, uma maquete. E nós temos aqui, vamos lá, ó, Tarcísio, ele quer comprar uma casa. Ele olha, não, vou comprar um apartamento. E naquela imobiliária ou corretora, tem dois corretores ali de venda. Primeiro atende, chega para o Tarcísio, você quer um apartamento aqui? Dá uma volta aí na maquete, vê se tem algum interesse, e depois eu venho e volto a conversar com você. Vai despertar desejo de compra? Hein? Não, mas vem outro e fala, você está interessado no apartamento? Rapaz, olha a região, olha aqui, olha a piscina, olha a quadra, olha o ponto, imagina aqui, você com essa janela, você acordando, vendo o sol nascendo, e falando. O que vai despertar naquela pessoa? O que, irmãos? Interesse, vai salgar. E muitas vezes acontece o quê? Alguém chega e diz, você é crente? Não sou, né? A gente vai gemendo, chama e chora. Como que é aquela música? Como que é? Eu não conheço, não. Quem conhece? Vai gemendo, geme e chora assim? Vai chorando? Vai chorando e geme e chora. Quem que quer entrar numa vida que só chora, geme e chora? Misericórdia, amém, irmão? A sua irmã está amarrada em nome de Jesus. A vida cristã passa longe disso aí, amém? Mas muitos, o que o não crente chega e aí, como está a sua vida? Está feliz, a luta. Ei, melhorar não é luta. Ei, ela saiu não, está lutando ainda. A vida inteira é o quê? Quem que quer entrar na vida de quê? Você quer? Eu não quero. Se eu vou embora hoje, mas eu sei que não é. Por isso que eu nunca fui embora, amém? Mas, como que essa pessoa vai salgar? Como que ela vai ser salgada? Como que terá interesse se nós não demonstrarmos a verdadeira vida cristã como ela é? Amém, irmão? A vida cristã não é uma promessa de não ter problemas. Jesus nunca falou que não teríamos. Jesus falou que teríamos. No entanto, Ele venceu o mundo. E nós podemos descansar. Então, quando alguém, um não crente, chegar lá, Micael, e perguntar como está a sua vida, como que você vai falar? Só vitória. É chavão meu, dali dentro. Quando vai conversar comigo, o que eu falo? Só vitória, irmão. Só vitória. Amém? A partir de hoje vai ser como? Só vitória. Gemer, chorando, chora, sumiu. Pastor, tem essa música dela, letra ela. Não fica ouvindo isso, não. Amém? Quem ouve isso vai ficar deprimido. Amém? Ai. Outra coisa que
gera sede na vida das pessoas? O seu testemunho. O seu testemunho, amém? O seu testemunho tem o poder de gerar o quê? Sede. Eu vou te provar nisso. Deixa eu te perguntar, quais são os programas de televisão que têm maior audiência? Os que estão falando da vida de quem? Dos outros. Quais são as revistas que mais vendem? De fofoca. Quais são os sites, blogs que são mais visitados? Que está contando algo da vida dos outros. Então isso é um sinal que todo mundo tem interesse de ouvir o quê? Algo da vida dos outros. E você vai contar da sua. Você vai dar o seu testemunho, amém, irmão? Você não vai falar que está gemendo, chorando, não. Você vai falar assim: olha, no passado realmente eu sofria, era assim, assim, assado, mas hoje eu fui encontrado pelo Senhor Jesus. Ele mudou a minha vida. Meu casamento é um casamento vencedor. Os meus filhos andam em vitória. Meu empreendimento é abençoado. Tudo que eu coloco a mão prospera. Eu ando em paz. Tem dia de luta, mas essas lutas nunca terão o poder de roubar essa paz que Jesus Cristo se tornou em minha vida. Quando você fala com propriedade das coisas do céu, presta bem atenção. Se pudesse, mas nós não podemos apagar lá na nossa identidade que você é brasileiro. Você não é brasileiro mais. Você é cidadão do céu. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, você é um extraterrestre. Um ET de Mirassol. Amém? Tem o ET de Varginha, que tem um monte de ET de Mirassol. Amém? Todos cidadãos dos céus. Amém? Você fala das coisas celestiais, você fala das coisas que você reconhece e tem naturalidade, porque é de lá onde você vai e da onde você é. Então, quando você fala de paz, você pode falar com propriedade, amém, irmão? Você não precisa de falar com dúvida, não, porque está no seu sangue, o sangue de Jesus que corre nas suas veias. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Segundo, maneira de influenciar, de despertar atenção. Presta bem atenção, lance uma isca. Aos pescadores aqui, eles vão me entender. Amém, Luana? Todo peixe come a mesma isca? Não. Tem peixe que gosta de minhoca, mas tem peixe que olha para a minhoca, não quer minhoca. É burricida, quer camarão. O que mais que usa de isca? Ração, o que mais? Lambari. Piaba, que é chamada em Patos de Minas, isca artificial, massinha. Então é todo um jeito para ganhar, para pescar os peixes. E eu quero falar para você, Jesus vai te dar uma habilidade para ter isca toda hora, para pescar uma vida para o Senhor Jesus. Qual que foi a isca? Jesus falou assim: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, Ele te daria de beber água viva e você pediria. Primeiro, Ele falou algo enigmático. Como assim? Que dom de Deus? Chamou a atenção. Mas me conta isso aí. Eu vou beber e nunca mais ter sede? Quero. Deixa eu morder essa isca aí. Eu lembro do testemunho de um pastor que era o seguinte: ele não perdia nenhuma oportunidade onde que ia. Ele sempre tinha uma isca no bolso. E ele foi com o pastor num restaurante, os dois comeram, e quando o garçom veio, ele falou assim: rapaz, a comida aqui é boa, hein? Mas eu conheço um lugar que tem uma comida onde que come nunca mais tem fome. E o garçom, o quê? Que comida que é essa? Evangelho nele. Saiu do restaurante, foi abastecer o carro, parou no posto, frentista lá abastecendo o carro, ele olhou para o frentista e falou: deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece sobre combustível? Ele falou: conheço sobre todos. Então, você sabe qual que é o combustível mais poderoso dessa terra? Ele falou: o quê? Mais poderoso? E o pastor falou assim: e eu tenho ele, irmãos. Que? Me conta sobre isso aí. Essa é a isca, irmãos. A Joana está lá, fazendo a unha, fazendo um alongamento de unha, amém? E a Joana olha lá,
tem aquela ex que falou: olha, eu quero falar para você que tem um negócio que te deixa essa unha forte que nunca mais vai quebrar. Amém. Que produto que é esse, brother? Aí, evangelho na pessoa. A Patrícia vai lá trabalhar com o patrão, tá lá, na limpeza, né? Olha, eu descobri um produto que briga, mas que briga, que a coisa nunca mais fica ofuscada. Ah, mas que produto que é esse? Unção, evangelho. Você vai numa perfumaria, vou comprar um perfume. Chega lá na perfumaria, cheira de tanto de perfume, experimenta. Aí você olha para a pessoa, a menina, e fala assim: olha, muito gostoso, mas eu conheço o perfume mais gostoso dessa terra. O quê? Que perfume que é esse? Perfume de Cristo. Evangelho. Você tem isca no bolso, está tudo aí, só que você ainda não entendeu como puxar o peixe. Não é só a questão de ter, porque você tem que ter a sensibilidade de pegar o peixe. Todo peixe reage da mesma coisa, Marcelo? Tem aqueles que você tem que ficar o quê? Quietinho, e não pode nem mexer a vara. A piapara, que é assim, né? Curiba, dá só uma. Pegou. Não é? Eu quero falar para você. Deus está despertando sensibilidade do seu coração, e você vai ter uma grande pescada de muitas vidas para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Outra coisa, quarto lugar, não tente falar de toda a doutrina bíblica. Porque muitas vezes você, presta atenção, a luta que foi, primeiro conectar um interesse comum, depois despertar desse interesse um desejo, e depois que você usou a isca, cravou o peixe, agora que você está com ele em mãos, entenda o seguinte: você não precisa de ministrar toda a doutrina bíblica para aquela pessoa que nem está capaz, nem tem capacidade de entender. Muitas vezes você está lá evangelizando, aí você fala: rapaz, você está nessa miséria porque você não é dizimista, seu avarento. Porque se fosse dizimista, Deus ia repreender o migrador, o destruidor. Ele vai fechar o quê? Coração. Não faça isso nunca. Entenda o seguinte: a mulher chegou aqui no versículo 13 ao 15, e com interesse de adoração. O Senhor, tá bom, entendi, o Senhor é profeta, já sei, mas onde que é o lugar de adorar? Porque uns falam em Jerusalém, outros falam aqui, outros falam no monte. Que lugar que é esse? Jesus respondeu: não, profundamente não. Jesus falou: ó, fica presa nisso não, chegou o tempo e é em espírito e em verdade, mas volta no ponto central aqui. Meu interesse com você é o seu coração. Questões religiosas, isso fica para segundo plano. O que nós temos que focar com as pessoas é o quê? A necessidade dela de ser salva. Amém, irmãos? Amém. Que você não pode se levantar ali para condenar, porque depois que você tem a atenção das pessoas, ela vai abrir o coração dela para você. E quando ela abrir o coração, você tem que ser muito sensível para não condenar a vida dessas pessoas. Jesus não assentou com nenhum dos pecadores para condenar. Ele sentou para o quê? Para salvar, para sentir, para entender, para identificar com a dor daquela pessoa. E eu tenho certeza que Deus vai levar você a estar tão sensível que você não vai fazer o segundo passo: nunca condene, nunca expõe o pecado da pessoa. Deus não te colocou na vida, na frente daquela pessoa para lembrar ela do pecado dela. Não, já tem um que faz 24 horas, que é quem? Satanás, que fica acusando, que fica oprimindo, que fica jogando a pessoa para baixo. Mas nós estamos ali como boca de Deus, boca de Deus, porque Jesus, Ele não condenou ela. Ele falou: olha, chama teu marido. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Bem disseste, mulher, porque esse é o sexto, e você não é casada com ele, não é o seu marido. E ela naquele momento, ela sentiu o quê? Um constrangimento do amor de Deus,
porque Jesus já sabia, e mesmo assim continuou o assunto com ela. Eu quero falar para você, filho, muitas vezes o que vai acontecer? As pessoas, você vai estar lá numa festa de casamento, e quando você aceitar com aquela pessoa que está ali, a pessoa talvez nem sabe que você é crente, ou talvez até sabe, mas por educação oferece uma cerveja para você beber. Fala, bebe aí, você está com sede, está quente. Às vezes a pessoa vai falar isso com respeito, outras vão ser maliciosas, mas a grande maioria vai ser por respeito. Agora, se você falar assim, está amarrado em nome de Jesus, sou crente, deu a última fechada do cadeado do coração, você não vai ter acesso ao coração daquela pessoa. Então, em nome de Jesus, nunca faça isso. Avisa para o seu irmão, faz isso não. Amém? Quem que vai perder? O Rei de Deus. O Rei de Deus que te deu a oportunidade de dois se casar, de fazer uma festa, e te convidar, de te colocar naquela mesa e colocar a pessoa junto com você, e por causa de um quê? De uma ideia religiosa, você fecha e bloqueia o coração daquela pessoa. Como eu falei, uma gentileza, meu irmão, abre o coração das pessoas. Certa vez, o que acontece? Muitas pessoas vão aconselhar, vão na minha casa, vem aqui no prédio da igreja, e se tem uma coisa que a gente não faz é o quê? Fumar. Mas se chegar uma pessoa lá na sua casa para aconselhar com você, e se for fumar na sua sala, você vai falar, está amarrado em nome de Jesus, lá de fora, fuma lá, essa fumaça do inferno não vai contaminar minha casa aqui não. Você está aniquilando a possibilidade daquela pessoa abrir o coração para você. Sabe o que você tem que fazer? Pega lá uma xícara, talvez você não tenha um cinzeiro, põe lá na sala e fala assim, sai não, fica aqui, está tão gostoso a gente conversar, está tão bom eu te ouvir, que se você sair para lá eu vou perder toda a noção, tudo aquilo que Deus quer falar. Então pode fumar aqui na minha sala mesmo, pode fumar aí, eu não vou ser menos santo por causa dessa fumaça não. Eu tenho certeza que no final da conversa aquela pessoa pode ser até liberta do vício. Por quê? Porque você está agindo como Jesus agiu. Você está entendendo que você é um canal de Deus. E outra coisa, a última coisa que eu quero falar com você, sétimo, confronte a pessoa diretamente, para ter uma decisão por Cristo. Jesus não condenou, o confronto não é para condenar, o confronto é para a pessoa tomar uma decisão por Cristo, porque muitas dúvidas virão. E eu lembro uma vez que o pastor Luiz testemunhando, que ele conheceu uma pessoa que se titulava, presta atenção, cristão budista. Pastor Luiz, sou um cristão budista. Ele falou, não tem coerência nessa conversa sua aí não, porque se você conhecer o budismo não existe Deus, é o homem, é o seu próprio Deus. Então você não pode ser cristão, ou você é o que? Budista, ou você é cristão. E eu, não, mas veja bem, eu reconheço que Jesus era um grande homem. Tá bom, era um grande homem, mas eu creio que ele era mais do que um grande homem. Mas vamos nesse entendimento seu. Então você crê que Jesus é um grande homem? Creio. Então vou te dar três possibilidades aqui da sua fé. Primeiro, vamos supor, Jesus veio, pregou que ele era Deus. Ele era Deus, ele pregou. Então se você não crê que ele estava falando a verdade, então ele era mentiroso. E mentiroso não é um grande homem. Você reconhece o mentiroso como um grande homem? Não. Então ele falou, então essa possibilidade não cabe na sua fé. Mas vamos por outro ponto. Vamos supor que você não julga Jesus mentiroso, mas você entende, se ele não é mentiroso, então a sua pregação dizia que ele era louco, porque ele se dizia que ele era o quê? Deus. Se você não acredita que Jesus é Deus, então você tem que acreditar que Jesus é o quê? Louco. Ele falou, não, mas não é não.
Então, peraí, 2 possibilidades nós queimamos aqui, só falta uma. Então, se ele não é mentiroso, se ele não é louco, então você tem que concordar que ele é Deus. E ali aquele homem, então, ele foi constrangido no amor de Deus a tomar uma decisão por Cristo. Sabe, eu e você, nós vamos levar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo, amém, irmãos? E para encerrar, eu quero te convidar a ficar de pé, amém? Quero terminar apenas mencionando alguns princípios práticos para você sair na segunda-feira amanhã mesmo, com muitas iscas no bolso, amém? Aprendeu as iscas aí? Amém? O Tacílio vai chegar lá na padaria amanhã para comprar o pão e vai falar: rapaz, o pão daqui é bom, mas eu conheço um pão que veio do céu. Oh Deus! Vai pescar o padeiro, amém, irmãos? Aleluia! Amém? Que dicas são essas? Primeiro, nunca discuta, nunca fuja do ponto central. Evangelização não é debate, amém, irmãos? Não pregue religião, pregue o evangelho. Não faça comparação com outros grupos de religião. Não brinque com outras religiões, nunca. Mantenha-se na conversa séria. Seja gentil, demonstre interesse real. Não condene nem critica. Dependa do Espírito Santo. Confronte as desculpas. Faça um apelo, faça uma oração para aquela pessoa decidir por Cristo. Não se apresse, use a palavra. Você nem precisa de carregar a Bíblia. Deus vai te colocar palavras no seu coração. É melhor falar com os seus do próprio nível. Ou seja, é muito diverso. Deus vai te usar na sua capacidade. Se você se considera simples, entenda, Deus vai te usar no meio do povo simples. Mas se você é um Paulo da vida, que se sabe persuadir, Deus vai te pular no meio dos Paulos, para você persuadir. Nós temos que entender o seguinte, irmãos. Hoje nós estamos com a última pregação sobre capacitar para o evangelismo. Domingo que vem, eu vou lançar um desafio. Eu preciso de você aqui comigo no culto. Nós vamos ter um grande desafio no próximo mês, que vai vir voltar com as redes cheias. Nós não vamos ser discípulos frustrados uma noite inteira, porque eles estavam sozinhos. Nesse tempo, nós estamos buscando a presença de Deus no nosso barco. Quando nós lançarmos a rede, vai vir uma pesca maravilhosa. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que Deus gere encargo e paixão pelas vidas dentro do seu coração. Você tem que sair daqui com interesse, interessado. Porque veja bem, Joana, como nós vamos multiplicar a célula, se formos um povo com outros interesses? Se a turma de lá estiver interessada em ganhar dinheiro, se a turma de cá estiver interessada em resolver problema de casamento, se a turma daqui está interessada em empreender alguma coisa, e se a turma de cá está interessada em diversão, nós vamos ser uma igreja que não vai fazer nada, mas seremos uma igreja que vamos fazer se todos tiverem o mesmo coração. Eu quero contar com você. Eu quero contar com o interesse do seu coração pelas vidas nesse dia. Porque se nós estivermos interessados, nós vamos viver como os cristãos da primeira era, que tinha coragem de enfrentar o Coliseu, que tinha leões devorando, mas não negava a sua fé. Uma pessoa que tiver outros interesses vai fugir dos leões. Eu não quero ser esse. Eu quero chegar diante do Senhor com a coroa, apresentar muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Essa oração é pessoal. Eu quero que você ore, peça a Deus. Coloque um encargo no meu coração, Senhor. Coloque um interesse no meu coração, Senhor. Senhor Jesus, que nesse dia o Senhor possa marcar a minha vida. Por 3 semanas eu estou ouvindo sobre evangelizar. O Senhor tem me dado ferramentas. O Senhor tem destronado conceitos religiosos que me colocavam no isolamento, onde que eu simplesmente não tinha contato nenhum com os meus crentes.
mas o Senhor desse tempo está aqui, trazendo uma paixão pelas vidas, para mim olhar para aqueles que estão lá fora e perceber a necessidade. Assim mesmo Jesus, como o Senhor olhava para as multidões e chorava por saber que eram ovelhas sem pastores, que estavam, ó Deus, à deriva desse mundo. Pai de amor, que nessa noite possamos sair daqui mais ainda, marcados e interessados, cheios de encargo, para ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Senhor, que tudo aquilo que é barreira, bloqueio, tudo aquilo, ó Deus, que tem nesse tempo impedido de frutificar, de ganhar vidas para o Senhor, eu abro meu coração nessa noite, para que o Senhor trate com todas essas áreas, para que eu possa, Pai, ser um homem que atrai, um cristão envolvente, aquele que as pessoas, ó Pai, querem estar perto, aquele que as pessoas querem ouvir, porque quando fala, sai palavras de boas novas. Por isso o Espírito nos capacita, Pai, nesses dias. Eu abençoo cada irmão dessa igreja. Eu oro por aqueles que hoje não estiveram aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento agora, que o Senhor possa liberar sobre toda a igreja o poder do Senhor. Assim nós abençoamos as nossas células. Ó Deus, aqueles que estão apáticos, que estão, ó Deus, desmotivados, que o Senhor nos motive nessa noite, para que possamos todos juntos sair para uma grande festa. E assim nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio, sou ungido da parte de Deus para pregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, por em libertação aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos, por uma coroa em vez de pano, de saco de pano. Eu creio que o Senhor, nesta noite, derramou sobre a minha vida tudo aquilo que eu precisava para sair daqui e cumprir o propósito. Diga glória a Deus, diga aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Estamos encerrados nessa noite. Amém? Que o Senhor possa abençoar de forma poderosa uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus. Amém? Os jovens, eu preciso falar com os jovens. Saem antes de conversar comigo, não, fazer favor.